Meus amores, como eu estava conversando no outro vídeo aí, tem muita gente. Uma boa noite, eu amo você, Jesus ama você. Tem muita gente que o que? Vira as costas para Jesus, vira as costas para Deus. Meus amores, não tem nada que passe na internet que seja de Jesus, palavra de Jesus, que eu deixe de curtir. Eu curto, eu comento, eu compartilho, entendeu, meus amores? Só que vocês também têm que ver, vocês têm que reconhecer que eu também faço vídeo. Entendeu, meus amores? Eu não posso estar direto assistindo os vídeos das pessoas e curtindo. E eu também tenho um trabalho aqui na terra que Jesus deixou para mim fazer. Então, Jesus conta comigo. Eu também levo o evangelho de vocês adiante, curtindo, comentando, salvando. Mas eu também preciso fazer a minha parte, entendeu, meus amores? Eu tenho necessidade de fazer algo também, porque Jesus me deu a minha salvação. Não tô pagando, eu não consigo pagar a minha salvação que Jesus me deu, não. Não tô falando que eu tô pagando, não, mas eu tô dizendo que eu preciso fazer alguma coisa para poder o mesmo tirar um sorriso do rosto dele, né? Por quê, meus amores? Porque o que eu fazer pelo reino do meu pai, pelo evangelho, ainda é pouco. É muito, muito, muito pouco. Entendeu, meus amores? Então, aí o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que levar adiante. Como? Você se inscreve no canal, vocês curtem, vocês comentam, vocês compartilham. Entendeu, meus amores? É palavra de salvação, é palavra de vida eterna, é palavra de quê? De transformação. Jesus disse, se não morrer aquela pessoa velha e nascer uma nova pessoa, de modo nenhum herdará o reino dos céus. Quando Jesus falou isso, só em Jesus falar essa palavra, você já deve se tocar que para vocês entrar no reino do céu, vocês têm que ser lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Só essa pequena frase que Jesus soltou tem um grande significado, uma grande importância. Entendeu, meus amores? Bora para... no outro vídeo eu falei para vocês que eu ia fazer o quê? Que eu ia soltar a parábola, é uma parábola que tem aqui, das festas, das bodas do Cordeiro. Primeiro por quê? Porque, meus amores, é um grande ensinamento pra gente. Entendeu, meus amores? Eu vou ler, ela é grande, mas eu vou ler ela completa pra vocês. Porque, meus amores, fala muita coisa mesmo, e vocês têm que abrir os olhos de vocês. Então, e também, sabe por quê? Meus amores, espera aí. Vocês sabem por que eu falo assim com vocês, assim, bem explicadamente? Porque o meu pai falou assim no versículo, preste atenção aqui, é Jeremias 23. E o que eu vou ler pra vocês é Jeremias, o versículo 22. Porque, olha, preste atenção o que é que meu pai fala comigo, conosco, que fala a palavra de Deus, que espalha a palavra de Deus. Se nós conversamos com vocês escutarem e se voltarem para ele, olha o que é que nosso pai fala aqui. Preste atenção. Mas se estivessem estando nos meus conselhos, então teria feito o meu povo ouvir as minhas palavras. Então, meus amores, eu estou conversando com vocês. Olha o que, é que meu pai está dizendo aqui nas Santas Escrituras. Para mim, Deus está dizendo para mim que se eu estiver conversando com vocês direitinho, do jeito que é para ser, então a gente fala com vocês, a palavra de Deus toca no coração de vocês e vocês escutam e se volta para ele. Deus, vocês estão vendo que Deus está dizendo que vocês são povo dele, vocês são alma dele. Não se preocupa no corpo, não. Não se preocupa com o corpo, não. Que o corpo, o mais importante que Deus quer de nós é a nossa alma. Mas o nosso corpo, no dia que se estiver descido à sepultura, no dia que ele vir, no dia que Jesus vir, ele retira ele de lá. Não se preocupa com isso. Se preocupa só com o quê? Com o renascimento. Que Jesus disse. De modo nenhum, se não nascer de novo, não é do reino do céu. Então, essa palavra, como eu falei para vocês, tem uma grande importância. Meus amores, não tô falando, eu tô falando das pessoas o que nascer de novo é aquela pessoa que comete iniquidade, pecado, se elas se arrependerem e se voltarem para Deus, para Jesus, entendeu? Deixa eu terminar o versículo para vocês entenderem. Ele é um pouquinho grande, mas é um grande ensinamento, ó. Mas se estivesse estando nos meus conselhos, quem está no conselho de Jesus, de Deus, é nós que estamos pregando o evangelho. Mas se estivessem estando nos meus conselhos,
então teria feito o meu povo ouvir a minha palavra. Então, sim, por isso que eu converso com vocês ao pé da letra. E teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas vossas ações. Por isso que Jesus chama vocês ao arrependimento. Vocês prestam atenção aí nesse versículo? Jeremias 23 e o versículo que? 22. O que é que Deus está dizendo? Se a gente conversar com vocês e o que? E vocês escutar a voz de Deus, de Jesus, vocês se arrependem dos pecados, das iniquidades, o que? Se entrega a Ele, então se começa a viver com Ele. Entendeu, meus amores? É isso que o que Jesus quer o que de nós. Que vocês reconheçam o mau caminho, que as pessoas o que caminham nele. Porque se a gente não vivesse, se as pessoas não vivessem no mau caminho, Jesus não tinha vindo para morrer na cruz do Calvário, para passar o que ele passou, né? Então, se ele veio e padeceu, por quê? Porque nós estamos vivendo no mau caminho. Mau caminho, como é, o mau caminho? A mentira, as prostituições. Então, meus amores, tanta coisa que é ilícita ao nosso Pai, então, isso tudo nos afasta dele. E vocês querem perder a salvação de vocês por causa desses mínimos detalhes? Então, o ladrão que morreu na cruz do Calvário, o vizinho Jesus, ele se arrependeu. Você viu que teve salvação para ele. Mas por quê? Porque ele se arrependeu. O outro não se arrependeu, foi direto para o inferno. Um ficou com Jesus Cristo, outro direto para o inferno. Por quê? Porque não teve arrependimento. Por isso que eu sempre chamava, por isso que sempre nos meus vídeos eu chamo vocês o que? O arrependimento. Vocês confessem Jesus como suficiente salvador da vida de vocês. Que Jesus comprou, Jesus nos deu a nossa salvação. Agora, cabe o quê? Nós o quê? Acolher. Entendeu, meus amores? Li o versículo todinho. Agora bora lá para a parábola. Bora para a parábola, porque a parábola era grande. Bora lá? Ó. A parábola das... Meus amores, é Mateus 22. E o versículo 22 vou até o final dessa parábola. Bora lá? Começa do 1, 2, 3, 4 até o final. Ó. A parábola das boldas. E então Jesus tornou a palavra. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou a boda do seu filho. Celebrou as bodas do seu filho e enviou o seu servo a chamar os convidados para as bodas, mas este não quiseram vir. Então, é o que nós estamos fazendo, nós estamos convidando vocês para o quê? Para as festas das bodas do Cordeiro. Vocês estão sendo convidados por quem? Pelo nosso Pai, o Deus de Israel, e por quem? Por Jesus Cristo, o nosso Rei, nosso Salvador. E o que está escrito nas Santas Escrituras? Que vocês estão dizendo não. Não, eu não quero aceitar Jesus, não. Eu não quero Jesus vem nos buscar, mas eu não vou aceitar Jesus, não. Eu não quero converter os meus caminhos para mim, mas Jesus não. Então, por isso, meus amores, eu falo com vocês assim, que é para vocês entenderem a realidade. Eu vou repetir de novo, ó. O reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviando seus servos e chama os convidando para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então, Jesus está fazendo o convite, Jesus está chamando para vocês o que? Aceitar Jesus como seu Salvador, e está chamando vocês o que? Para participar das festas das bodas do Cordeiro, quando Jesus vem buscar o povo dele. Jesus vem buscar o que? O povo dele leva nós, todos aqueles o que? Que estão convidados, e todos aqueles o que? Que se chegaram a ele.
Meus amores, aceitou Jesus, vocês colocam o nome de vocês no livro da vida. Não aceitou Jesus, não está com o nome escrito no livro da vida. Está com o nome escrito no livro da condenação. Entendeu? E vão ser o quê? Seres julgados. Meus amores, continuando. Depois enviou outros servos, dizei aos convidados: eis que tem o meu jantar preparado, os meus boi e cevado já morto, e todo já pronto. Vinde às bodas. Então, se Jesus está convidando, o nosso Pai está convidando vocês para o quê? Para as festas das bodas do Cordeiro. Cabe vocês o quê? Aceitar o convite. Cabe o quê? Vocês aceitar o convite para o quê? Para participar das festas das bodas do Cordeiro. Mas preste atenção, nós estamos convidando. Nós estamos convidando vocês para vocês o quê? Aceitar Jesus. Para vocês o quê? Ficar com o quê? Se vocês ficaram o quê? Vocês aceitarem Jesus, andar caminhando com Jesus, ficar com o convite na mão. Porque quando Jesus vir, Jesus leva vocês. Porque vocês foram convidados e vocês aceitaram o convite. Vocês não aceitaram o convite, não querem ir para o céu, então vai ficar na terra, então vai ser tirado para outro canto. Porque no dia da vinda de Jesus é um dia com trombeta. E vocês, todas as pessoas que me escutam, eu não diminuo nenhuma palavra minha. Assim, meus amores, o que está escrito. Se na Santas Escrituras está dizendo que é um dia com trombeta, eu estou falando para vocês que é um dia com trombeta. Então, se não tô ocultando, o que eu quero dizer para vocês, que eu não estou ocultando nada que tem escrito nas Santas Escrituras de vocês. Estou passando tudo para vocês, ao pé da letra, para vocês entenderem. Nem que vocês se aborreçam comigo. Mas quando chegar no dia que vocês verem Jesus, assim, com os olhos abertos, todo mundo vê Jesus, vocês vão se arrepender. É, aquela mulher estava falando a verdade. É, aquele irmão também estava pregando o evangelho, estava falando a verdade. Ele estava falando que Jesus ia vir. Ele estava dizendo que nós se preparássemos. Se nós não se preparemos, nós não demos ouvido a eles. Então, meus amores, é isso que eu tenho para dizer para vocês, entendeu? Continuando. Continuando aqui, ó. Depois enviou outro servo, dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus boi e o cevado já morto e todo já pronto. Vinde às bodas. Então, se Jesus está convidando, meu Pai está convidando. Continuando mais um. Ele, porém, não fazendo caso. Então, olha o que é que Jesus está dizendo. Que vocês estão escutando, as pessoas estão escutando, Jesus está convidando e as pessoas estão escutando, não estão dando caso. Mas vai chegar o dia de vocês darem caso. É quando vocês verem ele. Tá ali Jesus, o noivo que estava convidando cada um de nós na face da terra para nós participar das festas das bodas do Cordeiro. E nós dissemos não para ele. Entendeu, meus amores? Presta atenção. Estão dizendo não para ele, mas vocês vão dizer um sim para ele, prostrado no chão, prostrado perante a ele de joelho. Vocês vão dizer um sim. Mas só que no momento que vocês disserem um sim, isso não vai mais servir, porque o dia da vinda de Jesus é um dia o dia da vinda de Jesus é o dia do acontecimento, não é o dia de vocês o quê? Aceitar o convite, não. Jesus já fez o convite, aquelas pessoas que ficaram aguardando com o convite na mão, elas vão ser levadas, entendeu? No dia, não tem mais convite para ninguém, não. No dia é para ser o quê? Para ser arrebatado. É para ser o quê? Levado. Entendeu? Vocês entenderam. Ó. Vou repetir de novo. Ó. Ele, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio. Então, a gente está falando, a gente está conversando. As pessoas não estão fazendo caso, como é a verdade das Santas Escrituras, como tá aqui, eu acabei de ler para vocês. Pronto, meus amores, agora bora pro outro. E os outros apoderaram-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Então, ainda nesse tempo é o que está acontecendo. Não sei se vocês prestaram atenção.
Ai, Miri, tu tá me fazendo medo, agora eu tô com medo até de pregar o evangelho. Mas Jesus já tinha falado, tá escrito aqui, ó. Eu acabei de ler pra vocês. Que o que, Miri? Olha, presta atenção. Deus está enviando o que? Povo para falar com a humanidade. Deus está levantando pessoas para falar com o povo. E o povo o quê? Muitos vão escutar e outros vão se rebelar contra quem? E vão fazer o quê, ó? A ultrajaram e mataram. Peraí, meus irmãos, deixa eu ler de novo aqui. E outros servos apoderando-se dos servos. Então, eles vão pegar essas pessoas o quê? E vão ficar o quê? Se apoderar dele. Quando a pessoa tem uma pessoa que se apodera da pessoa do mesmo jeito, vão fazer com o quê? Com essas pessoas que estão pregando o evangelho. Mas, meus amores, o conselho que eu dou a todas as pessoas que pregam o evangelho, que falam da palavra de Deus, vocês têm que se consagrar a vida de vocês. Vocês têm que o quê? Vocês têm que jejuar, vocês têm que orar mais, têm que entregar a vida de vocês nas mãos de Deus. Porque isso que está escrito está se cumprindo. Isso que eu estou acabando de ler para vocês está se cumprindo. Mas não é porque está se cumprindo que vocês vão deixar de fazer, não. Vamos fazer sim, vamos dar continualidade no ID de Jesus. Entendeu, meus amores? E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e enviou o seu exército. Então, meus amores, a batalha vai ser grande. Não vai ter batalha não, porque um exército de anjos contra ser humano, um ser humano, um anjo com um ser humano, a gente não é nada pra ele, não é nada. Então, avalie um exército. Já parou pra raciocinar aí? E é o que nosso pai está prestes a fazer na terra, entendeu? Presta bem atenção no que eu estou lendo para vocês, ó. Preste atenção, o que estão fazendo, o que estão fazendo, o que vão fazer, não sei, né? Tá se cumprindo, né? Então, assim, nosso pai tem o quê? Vai ter o quê? Conhecimento, que está dizendo aqui nas Santas Escrituras, do que estão fazendo. E o que Deus vai mandar fazer? Vai mandar um exército de anjos. Para o quê? Presta atenção no que eu tô lendo as Santas Escrituras para vocês ao pé da letra, ó. E o rei, tendo notícia disso, então, ele teve o que? Notícia, não foi? O que? O noivo, o rei. Teve notícia de quê? Do que estava fazendo com o povo na face da terra. E o que foi que ele disse? Aqui, ó, deixa eu ler para você. Encolerizou-se e enviou o seu exército. Destruiu aqueles destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Você está vendo aí? Deus vai mandar fazer, Deus vai mandar fazer o quê? Acabar com os homicidas, né? Aqui tá dizendo, ó. Aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então, você está vendo aí? Primeiro, será que nós vamos passar por isso aqui? Meus amores, está escrito. E Jesus disse que nada que está escrito aqui não vai deixar de se cumprir, não. Vai se cumprir. Não tenha nem dúvida disso. Continuando. Então disse ao servo: as boldas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então, por que Jesus disse que os convidados não são dignos das festas das bodas do Cordeiro? Por quê? Porque foi feito o convite. E vocês viraram as costas para o convite de Jesus. Jesus convidou vocês o quê? A participar das festas das bodas do Cordeiro. E vocês o quê? Viverem com ele para todo sempre, para toda a eternidade. E vocês fizeram o quê? Vocês jogaram fora a salvação e ainda jogaram fora o quê? Um convite que Jesus fez a vocês. Entendeu? E quem é que vem buscar? Ele mesmo. Entendeu, meus amores? Ele mesmo vem nos buscar. Glória a Deus. Olha o que está dizendo aqui nesse versículo. É o versículo o quê? Do versículo 8. Então disse ao servo: as boldas, na verdade, estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Por que os convidados não eram dignos? Porque não quiseram saber de salvação, porque não aceitaram o convite que Jesus fez para o povo participar das festas das bodas do Cordeiro. E então, aí não é o quê? Não são dignos. Continuando. E
E depois a saída dos caminhos com e dos caminhos convidai a, aos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrastes. Então, Jesus fez o quê? Jesus mandou o quê? Ir adiante e convidar todos os que? Para as festas das bodas do Cordeiro. É o que nós estamos fazendo. E os servos saindo pelo caminho ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como bons. Então, meus amores. Mas por quê? Porque os primeiros convidados não foram dignos. Por quê? Porque disseram não para Jesus. Nem acolheram o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, nem tampouco recebeu o convite das festas das bodas do Cordeiro. Trataram Jesus como o quê? Quando encontrarem tanto o mal como o bom. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Então, meus amores, nem porque o pessoal que não foram dignos, que a gente chamou, o pessoal que não foram dignos, que não quiseram ir, então, nem por causa disso, o quê? Não deixou de fazer, nem tampouco a festa não deixou de ficar cheia de pessoas, porque ele mandou e a festa ficou cheia de pessoas, entendeu, meus amores? Meus amores, ele é maravilhoso. O que é que eu digo pra vocês? Sempre ele dá um jeitinho, sempre ele arruma tudo. Ele que arruma tudo. Ele arruma a bagunça que o ser humano faz, ele vai lá e arruma. E disse-lhe, meus amores, passei. E o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado de veste de núpcia. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse. Então o rei ao servo, amarrai-o de pé e mão, levai e lançai-o nas trevas exterior, ali haverá pranto e ranger de dente. Então, meus amores, então vai ter pranto e ranger de dente, por quê? Porque vai ser no abismo. O último versículo dessa parábola. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, muitas pessoas o que vão ser chamadas, mas aquelas pessoas que são mal, que não estão fazendo a vontade de Deus, que não estão fazendo a vontade de Jesus, elas vão ser chamadas, elas vão mas vão fazer o quê? Vão colocar elas lá para onde tem o quê? Ranger de dente, né? Então, pranto e ranger, né? Então, meus amores, eu entreguei essa parábola inteira para vocês. O vídeo ficou grande, mas eu entreguei todinha para vocês. Gaguejando, mas eu fiz a vontade do meu Salvador, do Jesus Cristo, meu Rei. E também soltei o quê? Era Mateus 22 e a parábola inteira, do versículo 22 até o último versículo, né? Então, meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui. Meus amores, eu vou soltar um sonho, vou soltar uns 3 sonhos no próximo vídeo. Vou fazer outro vídeo para soltar para vocês, tá bom? Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui. Porque esse vídeo já tá muito grande para me soltar o sonho, entendeu? Fui. Boa noite. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Jesus fez o convite, cabe o que vocês aceitar. Se vocês aceitar, vocês participam das festas das bodas do Cordeiro. Se não aceitar, não participam. Entendeu? Fui.